de LGPD com a doutora Cristina Rios. O palco é todo seu, fica à vontade. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando dessa 18ª edição do LatinoWare. Eu me sinto muito honrada de estar participando desse encontro para falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, eu procurei trazer para o nosso encontro uma visão panorâmica sobre os principais pontos da LGPD, levando em consideração as peculiaridades do setor da tecnologia, tá? Até 2018, o Brasil ele não tinha uma regulação centralizada sobre a proteção de dados. Este era um assunto que era abordado por uma série de normativas esparsas e conflitantes entre si. De um lado, as pessoas elas tinham acesso a pouca ou nenhuma transparência com relação sobre o uso que era feito de seus dados pessoais, e de outras, empresas também sofriam com um labirinto legislativo difícil de navegar, o que acabava sendo também um desestímulo às companhias estrangeiras, né, que pretendiam fazer negócios aqui no país. A LGPD, então, ela foi criada para tornar esse cenário ele mais claro, garantindo maiores direitos para os titulares, né, de dados, dando parâmetros mais seguros para que as empresas realizem as operações de tratamento de dados com maior transparência e eficiência, além de posicionar o Brasil, né, entre os players que contam com regras suficientemente claras e rígidas sobre o tema. E o que é a LGPD? Além de ser a primeira lei geral nacional sobre o tema proteção de dados, a importância da LGPD ela está na apresentação de regras para o tratamento de dados pessoais. Em resumo, a LGPD ela inaugura uma nova cultura de privacidade e proteção de dados no país, o que demanda ainda até uma conscientização de toda a sociedade acerca da importância dos dados pessoais, né, e seus reflexos nos direitos fundamentais como a liberdade, a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Logo no artigo 1º, a LGPD ela traz os principais aspectos e a abrangência dela, né? Ela é uma lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, direito público ou privado. Quando ela fala, inclusive nos meios digitais, ela quer dizer que a lei ela não vai proteger apenas o formato digital, mas ela também visa proteger os meios físicos. Isso é muito importante, isso causa muitas vezes uma confusão. Documentos escritos, impressos, fichas, também estão abarcados pela LGPD. E com relação ao tipo de processamento, a LGPD ela vai ser aplicada tanto para o processamento manual dos dados pessoais, quanto também o processamento de forma automática. E considera-se tratamento de dados toda e qualquer atividade que venha a utilizar um dado pessoal em sua execução. A lei ela inclui todas as atividades, desde a coleta, passando pelo armazenamento, a utilização, a transmissão, a modificação, a eliminação, mesmo que não expressas no artigo 5º da LGPD. Então, qualquer atividade que envolva dado pessoal vai estar sob os termos da LGPD. E com relação ao conceito de dado pessoal, que é muito importante, dado pessoal são qualquer informação que possa ser atribuída a uma pessoa natural. A definição para esse termo ela está estampada na LGPD, segundo a qual dispõe que dado pessoal é toda informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Essa identificação é qualquer informação que permita individualizar o titular de dados, tá? Os dados pessoais mais convencionais são os nomes, sobrenome, endereço, número de documentos, mas, além dos dados objetivos, também estão sob a proteção da LGPD os dados identificáveis, constituídos por informações que, quando reunidas sob determinado prisma, elas permitem identificar direta ou indiretamente uma pessoa por meio de referências, como, por exemplo, a profissão, a idade, naturalidade, endereço de IP, geolocalização do usuário. Então, tudo isso pode tornar uma pessoa identificável. Né? A lei ela não se aplica a dados de pessoa jurídica, tá? Não se aplica a informações confidenciais ou sigilosas ou patentes. Para essas informações já existem regulamentações específicas que protegem, tá? Um conceito que é elementar, que é importante, é o dado pessoal sensível, tá? Em linhas gerais, são dados que podem trazer algum tipo de discriminação quando do seu tratamento, são aqueles os quais a LGPD ela conferiu uma proteção ainda maior,
por estarem diretamente relacionados aos aspectos mais íntimos da personalidade da pessoa, né? Ou seja, são os dados que podem implicar em riscos e vulnerabilidades potencialmente mais gravosas aos direitos e liberdades fundamentais dos titulares. E quem é o titular de dados? Ele é o sujeito que está diretamente protegido pela lei, é a pessoa natural a que se refere os dados pessoais que são objeto do tratamento. Tá? Então, a lei ela se destina a proteger apenas dados de pessoas físicas. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão máximo responsável pelo cumprimento da LGPD. É o órgão fiscalizador, tá? E a ANPD ela poderá instaurar processo administrativo para aplicação das sanções. Tá? Só que os processos administrativos eles precisam obedecer aos princípios intrínsecos ao processo civil. E a aplicação das sanções administrativas da ANPD, é importante dizer, elas não excluem a aplicação de sanções cíveis ou penais que estão também previstas em outras legislações, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Um outro conceito também importante é o conceito de dado anonimizado. Um dado anonimizado é um dado sensível ao pessoal que passou por um tratamento para que as suas informações não possam ser vinculadas ao seu titular original. Assim, ele perde a possibilidade de ser associado direta ou indiretamente ao indivíduo. A definição de dado anonimizado é importante porque, uma vez que a LGPD ela não se aplica à utilização de dados anonimizados, tá? Porque uma vez que não é possível mais associar a uma pessoa natural, não recai sobre aqueles dados a carga regulatória da LGPD. Contudo, é importante dizer que, conforme estabelece o artigo 12 da LGPD, as informações poderão ser consideradas anônimas somente quando o processo de anonimização sobre o qual foram submetidas não puder ser revertido. Ou seja, se por meios razoáveis, esforços razoáveis, esses dados puderem ser revertidos e assim associados a uma pessoa natural, a LGPD ela vai ser aplicada a esses dados. Tá? Como forma de garantir a efetividade do processo, a gente recomenda que as organizações contratem terceiros para testar a qualidade e eficácia do processo de anonimização, por meio de testes que vão buscar reidentificar esses dados. Porque, por mais rigoroso que seja o processo de anonimização, através de recursos ilimitados, a reidentificação dos titulares de dados ela poderá ser, em teoria, sempre possível, tá? E com relação aos dados pseudonimizados, é o dado que perde a possibilidade de associação a um indivíduo sem a utilização de elementos adicionais, né? Serão considerados para fins da LGPD como dados pessoais, tá? Para evitar o risco de identificação, a gente recomenda que tenham atenção às boas práticas associadas a esses processos, tá? Buscando fazer esses testes de qualidade. E quem está sujeito aos termos da LGPD? Quem é que tem que cumprir a LGPD? Pessoa natural, se realizar tratamento para fins econômicos, ou seja, se eu realizar, pessoa física, tratamento de dados para fins econômicos, eu preciso observar os ditames da LGPD. Mas a pessoa física que realizar tratamento de dados para fins não econômicos, não precisa observar as regras da LGPD. Eu vou trazer um exemplo. Digamos que você tem uma lista de contatos com endereço, telefone e nome de pessoas para a realização de uma festa em sua residência para fins não econômicos. Aí você não precisa observar as regras da LGPD, tá? Pessoa jurídica de direito privado, né, precisam observar as regras, e aí eu estou falando de empresas de qualquer porte, de qualquer segmento, precisam cumprir a LGPD. Pessoa jurídica de direito público, também os órgãos da administração pública direta e indireta precisam observar as regras da LGPD. E quem realiza o tratamento de dados, ele é chamado de agente de tratamento. É como a lei nomeia aqueles que realizam o tratamento de dados pessoais, sejam pessoas físicas, jurídicas ou órgãos de governo. Eles vão ser diferenciados pelas figuras do controlador e operador. O controlador é quem toma as decisões sobre os dados pessoais e sobre ele recai a grande maioria das responsabilidades e penalidades da LGPD. Dentre elas, é ele que recebe os pedidos de direitos
dos titulares de dados para esse exercício, ele pode delegar o DPO, ele deve informar os incidentes de segurança e elaborar o relatório de impacto à proteção de dados. O operador é quem realiza a atividade de tratamento de acordo com as instruções do controlador e de acordo com a finalidade determinada pelo controlador. Ele age em nome do controlador e ele deve adotar, em conjunto com o controlador, medidas de segurança técnicas e administrativas que sejam aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais. Isso porque se o operador ele descumprir as instruções do controlador, ele corre o risco de ser responsável solidariamente com o controlador, de acordo com o artigo 42 da LGPD. E com relação ao encarregado de dados, o DPO, ele é o indivíduo responsável por garantir a conformidade de uma organização pública ou privada, a LGPD, é uma pessoa indicada pelo controlador operador para atuar como um canal de comunicação entre o agente de tratamento, os titulares de dados e a ANPD, e ele será responsável por prestar esclarecimentos, adotar as providências, orientar funcionários, tá? A ANPD ela poderá ainda estabelecer normas complementares sobre casos de dispensa, né? Necessidade de indicação, dispensa de necessidade de indicação do DPO. E em qual território a LGPD ela se aplica? E é importante entender, o critério de aplicação da LGPD ele não é nacionalidade. A LGPD ela deve ser aplicada na localização, no Brasil, tá? Então, a LGPD ela vai ser aplicada às atividades de tratamento realizadas no Brasil. Quando houver também oferta ou fornecimento de bens ou serviços a indivíduos localizados no Brasil, e não importa se são brasileiros ou estrangeiros, mesmo que o estrangeiro esteja temporariamente, vai ser aplicada a LGPD, e também quando houver a coleta de dados realizada em território nacional. Também será aplicada a LGPD fora do Brasil, quando tiver práticas voltadas para a atração do mercado consumidor localizado no Brasil, ou quando esses dados, após serem coletados em território nacional, eles tenham sido transmitidos para fora das nossas fronteiras. A LGPD, ela traz também os princípios, um rol de princípios que devem nortear o tratamento de dados pessoais. Eles são a verdadeira espinha dorsal da legislação e devem ser seguidos. E de uma forma bem resumida, sobre os princípios, toda atividade de tratamento ela deve ter uma finalidade previamente informada ao titular, tá? Ela deve ser atingida pelos meios adequados, utilizando os dados minimamente necessários, tá? Além disso, os dados eles devem manter a sua qualidade correspondendo à realidade das informações que eles representam. O tratamento ele deve ser transparente na medida do possível e permitir o livre acesso do titular às informações que lhe digam respeito, ressalvando os segredos comerciais da empresa. E, desse modo, os dados também não podem ser utilizados para fins discriminatórios, certo? Os agentes de tratamento também devem respeitar a segurança e a prevenção, tá? E, por fim, o agente de tratamento ele deve ser, por responsabilidade e prestação de contas, comprovar que implementou e que está em dia com as medidas. Com relação às bases legais, elas são as hipóteses que autorizam o tratamento de dados. Cada tratamento de dados ele precisa ter uma base legal que seja aderente, tá? E as bases legais elas estão previstas no artigo 7º, em caso de tratamento de dados sensíveis, no artigo 11, e para o tratamento de dados de crianças e adolescentes, no artigo 14. Tá? Não existe hierarquia entre as bases legais, vai ser usada aquela que realmente for mais adequada, mais aderente àquele tratamento de dados. E as organizações que utilizarem dados pessoais sem uma base legal adequada estarão tratando dados de forma ilegal. Tá? Para o tratamento de dados de crianças e adolescentes, vai ser sempre no melhor interesse da criança ou do adolescente, mediante consentimento específico e em destaque por pelo menos um dos pais ou responsável legal. E com relação aos direitos dos titulares, a LGPD ela garante ao titular alguns direitos,
dentre eles o acesso aos dados, a portabilidade, a revogação do consentimento, e o titular ele pode requisitar do controlador a qualquer momento esses direitos. E aí a recomendação é que as organizações elas adotem uma gestão eficiente desses direitos. Uma equipe de privacidade ela deve trabalhar com o conselho jurídico para estabelecer políticas e procedimentos que estejam alinhados aos requisitos legais para o atendimento desses direitos. É importante que a empresa ela possua um processo bem documentado e que cumpra as políticas de direitos de titulares que estão definidas, porque certamente esse pode ser o primeiro elemento a ser questionado por uma autoridade regulatória em caso de uma violação de dados. Com relação à transferência internacional, a transferência ela ocorre sempre que os dados são enviados para serem armazenados ou acessados em um país ou organismo internacional estrangeiro. O simples armazenamento dos dados pessoais fora do país já é suficiente para caracterizar que ocorreu uma transferência internacional. E as transferências internacionais, elas somente serão permitidas quando realizadas por meio de um mecanismo de transferência apropriado. E não existe relação hierárquica entre esses mecanismos de transferência indicado no artigo 33 da LGPD. Vai ser o mecanismo mais apropriado e isso vai depender da finalidade e do contexto da transferência, tá? Um outro ponto super importante que eu queria trazer para vocês aqui, eu estou correndo um pouquinho porque o nosso tempo é reduzido, é com relação à privacidade desde a concepção e por padrão, que é super importante. O framework do Privacy by Design, ele determina que a proteção de dados e a privacidade, elas sejam incorporadas em todo o ciclo de vida das tecnologias, desde o estágio inicial de concepção até a implantação, utilização e o descarte final, tá? O Privacy by Design, ele constitui-se de 7 princípios basilares, e eu vou falar bem rapidamente sobre eles, a começar por ser proativo e não reativo, sempre buscando a prevenção e não a correção, buscando também a privacidade como padrão. O indivíduo, ele não precisa fazer nada para manter a sua privacidade, essa é a premissa, ela tem que estar integrada ao sistema por padrão. A privacidade integrada na concepção, e aí busca-se que a privacidade é um componente elementar da funcionalidade central que está sendo projetada e entregue. Além disso, também a funcionalidade total, ou seja, saldo positivo, não 0 a 0. O Privacy by Design, ele busca incluir todos os objetivos e interesses legítimos, sem fazer concessões desnecessárias. Jéssica, você pode dar uma passadinha no slide, por gentileza? Pessoal ver. Pode passar mais um pouquinho. Mais um. Obrigada. Busca também a segurança de ponta a ponta, proteção total no ciclo de vida dos dados. Busca-se também a visibilidade e a transparência, ou seja, as operações e partes constituintes, elas permanecem visíveis e transparentes, tanto para os usuários quanto para os fornecedores. E, por fim, o respeito pela privacidade do usuário. Acima de tudo, o Privacy by Design ele impõe a preponderância dos interesses dos indivíduos, apresentando medidas como a definição de fortes padrões de privacidade, a notificação apropriada e a potencialização de opções de fácil utilização. Quando cumpridos, os princípios do Privacy by Design, eles garantem que a organização ela estabeleça uma cultura de privacidade conforme a prescrição do framework de privacidade. A organização, depois de implementar essa estratégia para reduzir os riscos associados à privacidade, ela pode, então, ser vista com bons olhos por seus parceiros setoriais e pelos consumidores. Uma forma de abordar o Privacy by Design é criar diagramas de fluxo de dados, tá? Incluindo usuários finais, operadores terceirizados, colocando localizações geográficas e ir adicionando o fluxo de dados. Jéssica, pode passar, por gentileza? Eu trouxe um exemplo aqui bem simples, tá? Do diagrama. E aí,
em seguida você começa a trabalhar os riscos prováveis, né? Os menos prováveis, os casos mais extremos, como danos, ameaças, vulnerabilidades. E para cada um que você identifica, você coloca os controles de privacidade e de segurança da informação que estão garantidos ou que devem ser alterados na concepção. A LGPD ela não menciona diretamente esses conceitos, mas os artigos 46 e 49 da lei endereçam ambos de forma genérica e interpretativa, tá? Outro ponto importante para compartilhar com vocês é com relação a incidente de segurança. O conceito de incidente de segurança ele não foi definido na LGPD, de modo que a gente acaba utilizando como referência a doutrina e o GDPR. Incidente de segurança é a violação a qualquer um dos pilares de segurança da informação, né? A confidencialidade, integridade e disponibilidade. Não consta expressamente na legislação a obrigação de comunicação do operador ao controlador quando identificar um incidente de segurança, mas essa obrigação, ela se mostra inerente aos princípios previstos na legislação, os quais também devem ser observados pelos operadores. Existem algumas regulamentações específicas sobre obrigações de comunicação, que é importante que os agentes de tratamento também estejam atentos, como, por exemplo, a circular do Bacen, e é importante ficar atento também a essas possibilidades de comunicação. Essa comunicação do incidente de segurança ela deve ser em prazo razoável e conter os requisitos do artigo 48 da LGPD. Diferentemente do GDPR, a LGPD ela não indica um prazo específico para a notificação, ela indica apenas que deve ser realizada em um prazo razoável, que será definido posteriormente pela ANPD, tá? Mas a tomada de subsídios número 2/2021, promovida pela ANPD, menciona esse ponto e indica como possíveis parâmetros o prazo do GDPR e o prazo de 2 dias úteis que consta no decreto que regulamenta a lei do cadastro positivo. E nesse cenário, então, é recomendável tomar o prazo de 2 dias úteis como balizador, tá? É importante que as empresas, as organizações, elas tenham um plano adequado de respostas às violações, que forneça orientações para o cumprimento da conformidade e que tenham todos os procedimentos muito bem claros, né? Uma organização ela precisa estar preparada para responder aos stakeholders internos e externos, incluindo os órgãos regulamentadores. Com relação às sanções administrativas, após o devido processo administrativo da ANPD, ela poderá aplicar as sanções, sendo que as sanções mais gravosas, tá, somente podem ser aplicadas após uma menos gravosa já ter sido imposta ao mesmo caso concreto. E quando o controlador ele estiver submetido a outro órgão regulador, como em setores regulados, esse órgão precisará ser ouvido antes da aplicação dessas sanções mais gravosas. Outras agências e órgãos públicos, como, por exemplo, o PROCON, também poderão iniciar procedimentos administrativos para averiguar os danos causados por agentes de tratamento, tá? Condições específicas e padrões de segurança estabelecidos por resoluções também podem ser avaliados, como, por exemplo, a avaliação pela Anatel, tá? E, indiferentemente das sanções administrativas, qualquer titular de dados pessoais pode propor ações perante o judiciário em face dos agentes de tratamento quando entender que o tratamento de seus dados não é realizado de acordo com a LGPD. E por que uma organização ela precisa de um programa de adequação à LGPD? Existem vários fatores que motivam as empresas a serem mais responsáveis com os dados pessoais dos indivíduos. Em geral, todos os fatores são relevantes, né? E sabemos que as multas de órgãos reguladores representam um grande prejuízo para as organizações. Eu trouxe aqui um rol exemplificativo. Jéssica, se você puder passar mais um pouquinho, já estou chegando ao final da minha fala. Mais um, por gentileza. Mais um. Obrigada. Todos esses fatores, eles são relevantes, né? Contudo, é a confiança do consumidor que é o fator principal.
A perda da confiança do consumidor pode arruinar uma organização. Já é difícil para a gente conseguir conquistar a confiança do consumidor, mais difícil ainda é recuperá-la quando perdida. Então, por isso que as organizações elas estão muito motivadas a ter um programa de adequação robusto para garantir que não percam a confiança do consumidor. E, para tanto, uma organização ela precisa caminhar na direção certa para garantir. E, nesse sentido, ela precisa cumprir as obrigações de conformidade regulatória, reduzir os riscos de violação de dados e atender às expectativas dos clientes. O tratamento adequado de dados pessoais deve ser prioridade em todas as organizações. E, para finalizar a minha fala, como o setor da tecnologia pode alcançar a conformidade com a LGPD? A construção de um programa de privacidade e proteção de dados robusto, ela começa com o estabelecimento da governança apropriada, né? E os componentes que orientam a conformidade com leis e regulamentos incluem a criação de uma visão e missão institucional de privacidade da organização, isso é muito importante, a definição da abrangência do programa de privacidade, a seleção de um framework de privacidade que seja apropriado à realidade daquela organização, e o desenvolvimento de uma estratégia de privacidade organizacional e, por fim, a estruturação de uma equipe de privacidade. Mas, de um modo geral, eu posso dizer que agora a proteção de dados e a preocupação com a privacidade ela é parte integrante também do desenvolvimento tecnológico e da maneira como um produto ou um serviço ele é criado. Por isso, é necessário pensar e integrar todos esses conceitos ao processo tecnológico. É importante pensar em criar processos para desenvolver e testar software e aplicativos de uma forma que não exija o uso de dados da produção. Isso, com certeza, vai diminuir as chances de que dados sejam comprometidos. É importante também criar sistemas que sejam compatíveis com acesso baseado na função. Isso também vai ajudar o programa de privacidade, especificamente ao identificar e limitar quem pode acessar as informações em um determinado banco de dados. Os desenvolvedores eles precisam assumir a responsabilidade pelo Privacy by Design ao implementar os princípios no domínio do desenvolvimento tecnológico, como, por exemplo, limitando os campos de dados presentes em uma ferramenta apenas àqueles que realmente são necessários para executar um processo ou uma ação, ou desenvolvendo funções que possibilitem o usuário a excluir dados facilmente conforme um cronograma de retenção. É interessante considerar também um grupo de auditoria para avaliar se Cristina, licença, eu preciso encerrar porque o próximo palestrante já está aguardando, tá bom? Pronto, então... Muito obrigada. Tá bom, muito obrigada, eu agradeço, fico à disposição do pessoal que tiver mais dúvidas.